Bom dia, fiel. Segunda-feira, nova semana aqui no canal Blog do Vitão. Se inscreva no canal youtube.com/blog do Vitão. Ative o sininho. Semana de Brasileirão, semana de Sul-Americana. Corinthians joga amanhã, abrindo as oitavas de final contra o New Old Boys na Neoquímica Arena. Claramente a terceira competição para o Corinthians, a melhora no Brasileiro, a semifinal na Copa do Brasil sendo só de 6 de agosto, não muda a opção da Sul-Americana sendo a terceira via. E eu entendo essa opção pelo fato que brasileiro realmente é mais importante que a Sul-Americana. O Corinthians ainda que abriu uma folga, a gente vai falar nesse vídeo ainda sobre o Brasileirão. Não dá para moscar. E também, se melhorar mais um pouquinho, já dá para buscar Libertadores via Brasileirão, já que no Brasileirão, quem não é rebaixado, quase todo mundo vai classificando. E, claramente, a prioridade número 1, futebol de verdade, mata-mata, nossa coisa insuportável de pontos corridos. Na Copa do Brasil contra o São Paulo, vantagem corintiana, se empatar, vencer, tá na final. Se perder por um gol, ainda tem a chance de disputar a vaga na decisão contra o São Paulo nas penalidades máximas. Então é isso. Amanhã, no vídeo de amanhã, a gente vai falar mais sobre a Sul-Americana. Mas vamos falar do Campeonato Brasileiro. Coringão, a gente falou aqui no vídeo de ontem, ganhou bem do Vasco 3-1. Se você por acaso não viu o jogo, entre aqui no canal, nos vídeos ao vivo, vai estar lá a live de pós-jogo. Mas vamos passando rapidinho. Atlético Cruzeiro 3-3, Inter 1 Cuiabá 2, Fluminense 1-0 no Santos. Ótimo resultado para o Corinthians, que ultrapassou o Santos, com um jogo a menos que o Santos. Corinthians 3, Vasco 1, mantendo o Vasco na zona da degola com 9 pontos. O Corinthians foi a 19, quer dizer, abriu aí 9 pontos em relação ao Vasco. Fortaleza 0, Bragantino 3. E no domingo, ainda no sábado à noite, no jogo que o Pedro tomou um soco do preparador físico, as pessoas levaram a comissão do São Paulo e queriam a gente equilibrar. Atlético 1, Flamengo 2, de virado, o Felipão continua sem vencer uma mísera partida no comando do Galo. São Paulo 0, Bahia 0 no Morumbi, lotado. Aliás, né? Teve gente fazendo escândalo. Como pode empatar com o Bahia fora de casa? Mas aí empata em casa, vai ter gente que vai dizer que é diferente, futebol é assim. Enfim, viva a memória, cada um fala o que quiser, mas graças a Deus eu tenho memória e como tem gente idiota comentando futebol. Mas vamos lá. América 1, Palmeiras 4. América continua na vice-lanterna. América, Vasco e Corinthians, os que disputam o rebaixamento, tem um jogo a menos. Botafogo, líder isolado, campeão brasileiro. Tem gente querendo vender emoção, né? Como tem gente assim, não, tá tudo. Não, Botafogo já abriu o suficiente, vai ser campeão brasileiro. Como 90% dos campeonatos de pontos corridos, o campeão é decidido no começo do campeonato e fica todo mundo fingindo que tem emoção. O Botafogo, parabéns com toda a justiça e nenhuma emoção, é o campeão brasileiro. O Curitiba, ótimo resultado para o Corinthians, perdeu de 4-1, continuou ali afundado na zona do rebaixamento. Outro bom resultado para quem luta contra o rebaixamento. Goiás 1, Grêmio 1. Grêmio perdeu a chance de assumir a vice-liderança. Grêmio que tem um jogo a menos, justamente o jogo contra o Corinthians na Neoquímica Arena, empatou com o Goiás. Vamos para a classificação para vocês entenderem o que eu estou falando. Vamos lá. Bom, Botafogo vai ser campeão brasileiro, já ganhou oficialmente o primeiro turno, 43 pontos, vai ter um monte de time lá. Na zona de G4, o Grêmio com um jogo a menos fecha com 30 pontos a 13 do Botafogo. Se vier vencer o Corinthians na Neoquímica Arena, a diferença do líder cai para 10. Se não perder ou empatar, o vice-líder fica sendo o Flamengo com 12 pontos. É uma eternidade. Aí continua Flamengo, Fluminense e Bragantino no G6. G6 que nunca é G6, né? O que é G6? Os 4 G4 Libertadores, G5 e G6 pré-Libertadores. Só como tem Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, se o campeão for brasileiro, estiver na frente da tabela, isso vai aumentando para G7, G8 ou G9. O mínimo, no mínimo, G8 é muito provável, G9 possível, enfim. Então, se for G9, o Cuiabá tem 25 pontos, o Corinthians 19. 19 com uma partida a menos, e essa partida vai ficar 3 pontos. Então, realmente, não é um absurdo o Corinthians pensar. Não é. Primeiro tem que pensar um passo por vez, sem soberba, mas é bom, né? Ver que não é nenhum absurdo. Vamos lá, Cruzeiro 23 pontos, Fortaleza 23, Inter 23, Atlético, um jogo a mais que o Corinthians, tem 21 pontos. Ou seja, se o Corinthians vencer o Grêmio, o jogo que tem a menos, passaria o Atlético e ficaria em 13º posição com 22 pontos. Essa é a situação do Corinthians. Agora vamos falar do rebaixamento. Por que a rodada foi ótima para o Corinthians? Esse é o título do nosso vídeo. O Vasco, com 9 pontos, se manteve na lanterna, perdeu da gente mesmo, perdeu do Corinthians, né? Então, bom, confronto direto, vitória fundamental. América,
Outro candidato a degola, perdeu, ficou com 10 pontos, perdeu do Palmeiras, 4-1 em casa. Curitiba, outro que tomou de 4, continua com 14 pontos. Bahia, que havia empatado com o Corinthians 0-0 em casa, empatou com o São Paulo no Morumbi pelo mesmo 0-0, e foi a 15 pontos. Então o Bahia é o líder, entre aspas, da degola, com 15 pontos. O América e o Vasco tem um jogo a menos. Quem ganhar, se for o América, vai a 13, se for o Vasco, vai a 12. Ou seja, de qualquer jeito, o Bahia fica sendo o primeiro time da zona de rebaixamento com 15 pontos. O Goiás só empatou, estava ganhando até o final do Grêmio, foi para 16. Continua ali fora, mas apenas um pontinho. O Santos tomou do Fluminense 17. Corinthians 19. O que significa isso? Conseguiu 4 pontos em relação ao Bahia, que é o primeiro fora, com um jogo a menos. Se vencer esse jogo a menos, fica a 7 pontos da degola. Se não vencer, se empatar, fica 5, se perder 4. É uma vantagem considerável, né? Até porque quem está lá embaixo não faz 3 pontos por rodada. Então o Corinthians aí abriu uma folga que dá um certo respiro e alívio para a fiel torcida corintiana em relação ao brasileiro. Então, se vencer mais um joguinho ou dois aí dos que faltam para acabar o primeiro turno, o Corinthians vira com uma pontuação suficiente para ter um segundo turno focado, quem sabe até na Copa do além da Copa do Brasil, óbvio, né? Se estiver seguindo, na Sul-Americana, já que o brasileiro vai deixar de ser uma ameaça muito grande, né? A gente fala sempre 45 pontos para escapar, lembrando que isso é uma conta baseada não é nem certeza, né? Mas uma segurança boa. Mas a projeção de pontos de pontuação muito baixa desse campeonato, de quem está lá embaixo, Bahia, América. Por exemplo, o Bahia tem 15 pontos em 17 rodadas, é menos que um ponto por rodada. Então, em tese, né, com essa média, menos de 38 pontos salva. Muito difícil, sempre dá uma aumentadinha, mas assim, do jeito que a coisa vai, é possível imaginar que 40 pontos nesse ano seja suficiente para escapar. Mas vamos um passo por vez, tá certo? E vai, Corinthians, bom dia, fiel torcida.